Caríssimos amigos, irmãos internautas, aqui quem vos fala é o professor Jusemar e conforme prometido eu retorno, fazendo aqui essa intervenção para orientar. E havia eu pensado de já entrar no termo mais técnico em relação ao assunto, mas com tantas perguntas que foram feitas, se percebe que as pessoas ainda não estão informadas em relação a tanto risco que existe relacionado à eletricidade nas residências. Nós assistimos na mídia residências pegando fogo, pessoas sendo eletrocutadas, indo a óbito inclusive por choque elétrico. Aqui mesmo na nossa cidade, em Cocal do Sul, já tivemos pessoas que perderam seus entes queridos relacionado à instalação elétrica por não estar devidamente instalada dentro das normas. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção está relacionado ao profissional, a quem faz a instalação elétrica. A quem você está entregando a responsabilidade da instalação elétrica da sua residência? O profissional, o eletricista que faz o serviço, que faz a instalação elétrica, deve primeiramente estar informado e ser uma pessoa pelo menos qualificada a fazer o trabalho, conhecedor das normas técnicas e aplicar as normas técnicas. É necessário que esteja no mínimo isso. E depois, eu sempre falo nas minhas palestras e cursos de que um eletricista que se preze tem que trabalhar com 3 quesitos básicos. O primeiro é funcionabilidade. Tem que funcionar. Tem que, se passar um fio, colocar um interruptor, uma lâmpada, a lâmpada tem que acender. Colocou um chuveiro, tem que aquecer. Ligou o motor tem que rodar. Então tem que funcionar. O segundo quesito é que tem que ser seguro. Tanto na instalação, no projeto, na execução da obra, como depois para o usuário. Tem que ter segurança, tem que existir a segurança, tem que estar em alta essa segurança. E terceiro, não menos importante do que os outros dois, é estética. A instalação elétrica tem que ser bonita. Você faz uma residência bonita, pinta, faz um negócio bem bacana e de repente vem um cidadão lá e coloca uma instalação, um fio lá por fora, sem uma tubulação, coloca, às vezes faz um furo errado, fica aparecendo lá uma rebarba, etc. Tem que ficar bonito, tem que ficar chique a instalação elétrica, tem que ajudar a embelezar o ambiente e não deixar de qualquer jeito. Agora, falando no quesito segurança, eu quero repetir aqui então. Primeiro, as residências todas têm esse disjuntor. Todas as residências têm esse disjuntor lá no medidor. Esse disjuntor está para proteger o condutor elétrico que parte de lá do medidor e vem até dentro da residência, até no CD, no centro de distribuição. Toda residência tem que ter um centro de distribuição. Aonde são instalados? Esse já fica lá no medidor junto com o disjuntor. Em algumas cooperativas e até a concessionária permite isso. Mas quando não, esse DPS tem que ser instalado no mínimo dentro do CD, protegendo contra surtos de tensão, ou seja, quando vem um raio, popularmente falando, ou seja, essa descarga elétrica, esse equipamento aqui, conhecido como DPS, ele está aqui, ó, se você observar, ele mostra aqui 275 volts. Então significa que se a tensão for superior a 275 volts, visto que a fase e o neutro na sua casa é 220, mas se passar de 275 num pico, ele mesmo descarrega para a terra, porque aqui em cima dele está a fase e embaixo está o terra. Então esse surto de tensão acima de 75 não passa para dentro da sua residência. E isso já é uma proteção contra incêndio. Proteção contra os equipamentos, os aparelhos na sua residência, mas também contra incêndio. Então, isso aqui é proteção contra curto-circuito e sobrecarga, mas não de toda a residência, Ele fica protegendo o circuito de entrada com esse disjuntor e esse aqui protege contra surtos de descargas elétricas vinda pela rede.
Na sua residência, começa então no CD a proteção com disjuntor termomagnético, proteção contra curto-circuito e sobrecarga, que refere-se à proteção individual de cada equipamento, seja do ar-condicionado, do chuveiro, dos circuitos de iluminação, de tomadas, tugs e tuis, ou seja, tomadas de uso geral e tomada de uso específico. Principalmente as de uso específico, tem que cada uma ter esse disjuntor, as de uso específico. As de uso geral se faz um cálculo de acordo com a NBR 5410 e se determina o disjuntor que vai proteger esse grupo de tomadas ou esse circuito de iluminação. Bom, vamos falar um pouco mais hoje desse cara aqui, do DPS. Aqui lembro que as marcas não levem em conta, ninguém está me patrocinando nada aqui, tá? Ninguém está me dando nada. É porque é os únicos que eu tinha em casa e quero mostrar desse jeito mesmo, porque eu prefiro mostrar, porque fica melhor para entender. Esse aqui é o disjuntor que protege, então, contra... se ele for instalado na residência, esse cara aqui possibilita proteção contra incêndio, possibilita proteção contra choque elétrico, que é aí que eu quero chegar. Isso me preocupa muito, crianças, idosos, donas de casa, pessoas que às vezes são inadvertidas. A NR10, ela fala inadvertida, pessoas que não têm o conhecimento dos riscos da eletricidade. Pessoas advertidas muitas vezes ainda fazem algumas coisas que não deveriam fazer, mas as inadvertidas, por não ter o conhecimento, acabam que se envolvem às vezes num acidente inocentemente, não conhecendo o risco, tão grande que é a eletricidade. Bom, esse disjuntor instalado, ele passa por ele o fase e o neutro. O fase e o neutro passa por ele. Ou seja, no circuito da sua casa, o fase e o neutro são interrompidos. É o único equipamento que pode interromper o neutro. O neutro não pode passar por um disjuntor termomagnético. Aqui passa o fase. Mas nesse aqui passa o neutro e o fase. Neutro e o fase. Ou seja, qualquer diferença, até 30 mA, no caso desse disjuntor aqui, 30 mA, ou seja, a milionésima parte de 1 ampere é 1 mA. Ou seja, 1 ampere é 1000 mA. Então veja bem que 30 mA, ele praticamente a pessoa não chega a levar um choque. E ele desarma antes que a pessoa tome um choque. Ou seja, ele protege. Mesmo que haja um pequeno formigamento, mas a pessoa não tem o risco de ficar eletrocutada. Esse aparelho aqui, conhecido como DR, disjuntor residual, ele protege a pessoa, protege o animal, protege qualquer situação de um defeito numa máquina em casa, que der passagem para a terra, mas com uma corrente muito baixa, que não chega a haver faiscamento, ou incêndio, ou pegar fogo em alguma coisa, ou fio queimar, porque ele vai desarmar, ele vai enxergar isso antes. E aí eu quero chamar a atenção de um detalhe para encerrar. Há pessoas, há eletricistas inclusive, colegas meus que já falaram para mim, e aí obviamente que eu expliquei que não, isso não pode ser. Eletricista que diz, não, tem que tirar o DR porque desarma sempre. Caríssimo, se ele desarma, ele está fazendo o serviço dele. É porque alguma coisa na instalação está errada. A não ser que ele esteja com defeito. Mas, teoricamente, se ele desarmou, alguma coisa na residência está errada, alguma instalação está incorreta, ou alguma máquina está dando fuga, ou alguma coisa está acontecendo. Você tem que corrigir o problema e não eliminar o DR como alguns fazem. E não curto-circuitar ele jampeando o DR e tirando o DR fora. Tem que manter a residência protegida. Veja bem, o terceiro quesito é estética, o segundo é segurança e o primeiro é funcionar. Vocês não podem só pensar em funcionar, tem que funcionar seguro e tem que ficar bonito. Não deixa a tua marca negativa aí, você que é eletricista, você que é profissional da área elétrica. Faça funcionar, mas com segurança. Não anule o DR. Ou seja, deixe ele funcionando sempre. Corrija o problema que está na residência. Grande abraço. Eu volto um dia desse. Que você possa ser abençoado. A tua casa protegida contra qualquer que seja intempéries do tempo. Qualquer que seja o problema de choque elétrico ou de descarga elétrica. Que a tua casa seja protegida por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Ele mesmo nos permitir. Tchau!